Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu tô com a voz meio ruim, os irmãos me perdoem, fiquei meio resfriado essa semana, mas aleluia. Amém. Fiquei muito encorajado com esse versículo, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. O Senhor, Ele quer nos apacentar diretamente, né? Ele se preocupa conosco, né? E Ele nos guiará às fontes da água da vida. Ele não só quer nos apacentar, mas Ele quer nos levar a ter vida. Graças ao Senhor. Amém. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor, Ele se preocupa conosco, né, irmãos? A gente está vendo já algumas mensagens aí sobre a filiação, né? O Senhor, Ele anseia que nós tenhamos um crescimento de vida para nós termos condições de herdar tudo que Ele quer passar para nós, né? Todo o seu reino, né? Isso acontece aos poucos, né? Nosso crescimento é de experiência em experiência, é de dia em dia, é situação após situação, né? E o Senhor, Ele quer fazer uma obra completa no nosso ser, não é verdade? Nosso ser, ele é dividido em 3 partes, não é? E cada parte dessa, o Senhor que tem um trabalhar específico, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Eu vou usar um pouquinho os slides aqui para ajudar os irmãos, tá? Deixa eu só... Vamos ler então 1 Coríntios 13. Amém. Aleluia. Agora. Amém. Todos acharam? Vamos ler juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Então nós vemos aqui na vida da igreja 3 aspectos através desse versículo, né? Quais são os 3 aspectos? Fé e amor. Então nós vemos a fé, né? Eu mudei um pouco a ordem só para ficar fácil depois os irmãos visualizarem. Então a fé, o amor e a esperança, certo? Cada um desses 3 pontos que estão relacionados nesse versículo, eles têm uma ligação com o nosso ser tripartido, não é? Então a ligação é essa, ó. A fé, ela está relacionada com o Espírito, não é? A fé, quando a gente crê no Senhor, quando a gente recebe o Senhor, o nosso Espírito, ele é vivificado, não é assim? E depois a gente tem o amor, que está relacionado com a alma. Amor, ele é um estado de emoção, né? É um estado da alma mesmo, né? E por último, nós temos a esperança, que está relacionado com o nosso corpo, certo? A fé, a questão do Espírito, o Senhor resolveu, não foi? O Senhor veio, morreu por nós, levou os nossos pecados, nos lavou com o seu sangue e ascendeu como Espírito 7 vezes intensificado. E esse Espírito, essa fé, ela entrou para dentro do nosso espírito. Então, o problema do Espírito, a transformação do nosso espírito, de certa forma já está encaminhada, certo? Basta nós exercitarmos o nosso espírito. O nosso corpo, ele também já tem um destino, não é? Quando o Senhor voltar, o Senhor vai transfigurar o nosso corpo. Nós vamos receber um novo corpo, um corpo em glória, né? Para nós termos essa experiência com o Senhor. Então lá na frente, quando o Senhor voltar, que é a nossa esperança, não é isso que nós esperamos? Esse crescimento todo é para nós esperarmos a volta do Senhor, né? O nosso corpo, ele vai receber uma melhoria, vamos dizer assim, né? Nós vamos nos desvincular dessa carcaça aqui que a gente tem hoje, certo? Então, irmãos, se o nosso espírito, ele já tem um trabalho que foi feito pelo Senhor na cruz, e o nosso corpo lá na frente, através dessa esperança, ele vai ser transfigurado, o que está faltando hoje para nós cuidarmos, para nós tratarmos? É a nossa alma, que está relacionado com o amor, não é? No versículo que nós lemos fala: porém, o maior destes é o amor. É o que o Senhor está preocupado hoje. É o que o Senhor insistentemente tem nos
encorajado a trabalhar para que nós possamos nos tornarmos maduros, não é assim? Amém. A fé, ela está relacionada com Cristo Jesus, né? Lá em Colossenses 1, vou abrir para os irmãos aqui só para... Colossenses 1, 3 a 4 fala o seguinte: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, a fé é em Cristo Jesus, certo? E do amor que tendes para com todos os santos. Então a fé, ela está relacionada com o nosso espírito, que é em Cristo Jesus. Já o amor, ele é para quem? É para todos os santos, né? Esse amor que o Senhor quer transformar, a nossa alma que o Senhor quer transformar, ela não vai ter uma transformação se não for com os santos. Não é através do nosso convívio, das nossas experiências, dos nossos relacionamentos como irmãos que nós vamos exercitando o nosso amor, não é assim? E aí nós vamos sendo transformados, graças ao Senhor. E a fé, ela vem pelo ouvir, né? Romanos 10 fala isso, eu vou ler rapidinho para os irmãos também. Você achou, Fábio? Quem achou? Sabe de cor, né? Então lê pra gente, Romanos 10, 17. Fala de cor. De sorte que a fé é pelo ouvir. Amém. Ouvir pela palavra de Deus. Amém. Então a fé, ela vem pelo ouvir, certo? E aí nós temos, nós vimos no Alimento Diário, a gente tem ouvido já frequentemente, que a fé, nós temos dois aspectos para a fé. Um dos aspectos da fé é o que nós chamamos de fé objetiva, que normalmente quando a gente lê, ela está escrito em letra maiúscula. O que significa a fé objetiva? É tudo que está relacionado com a palavra do Senhor, certo? As verdades da Bíblia, é o que a gente ouve do Senhor, é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus. Tudo que o Senhor tem falado pra gente, tudo que está escrito na Bíblia, todas as verdades que o Senhor falou através dos seus profetas, que estão registradas na Bíblia, elas fazem parte dessa fé objetiva. Isso ainda é algo exterior, não é? Isso é algo que está fora de nós. Para nós tomarmos posse dessa fé, ou seja, para nós ouvirmos e essa fé entrar em nós, nós precisamos do outro tipo de fé, que é a fé subjetiva. O que é a fé subjetiva? É a fé que está relacionada com o nosso ato de crer. Então, em um momento, a fé está lá fora. É toda a palavra de Deus. Quando nós ouvimos essa palavra e ela passa a estar dentro de nós, nós desfrutamos dessa palavra, nós cremos nessas verdades, nós temos experiências com essas verdades, nós temos uma atitude, uma reação, essa fé passa a ter uma transformação dentro de nós, né? É como uma comida. Eu posso falar muito bem de uma comida, eu posso falar muito bem de um prato. Eu posso chegar para vocês e falar: experimentem o prato tal, vão no restaurante tal. Ou tem vários irmãos aqui que são bons na cozinha, né? Comam a comida do irmão tal que é boa, tal. Isso ainda para vocês pode ser exterior. Vocês só vão saber o que eu estou falando depois que vocês comerem e aquilo fizer parte do seu paladar. Não é assim? Amém. A fé é a mesma coisa. Ela está ali fora. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na palavra do Senhor, que aí vem pelo ouvir, aí essa fé ela passa a ser subjetiva, ou seja, ela passa a fazer parte de nós. Amém? Ficou claro, irmãos? Amém. Show. Aí. Então eu coloquei aqui um trecho do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. Olha só. O segredo não é o quanto ouvimos ou sabemos, amém, e sim quanto a palavra tem sido eficaz em nosso viver, quanto nossa vida mudou por meio dela. Nossa vida pessoal, familiar, social, profissional precisa receber a influência da fé.
Ó Senhor Jesus. Amém. Então essa experiência da fé, irmãos, esse trabalhar do Senhor, ele não pode ser algo só exterior nosso, né? A gente não pode só conhecer isso de ouvir falar, não é? Nós temos que ter uma experiência com essa fé. O Senhor tem riquezas imensuráveis para nos derramar, né? Quando nós ajustamos a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, na sociedade, como profissionais, e para ser influenciada por essa fé, o Senhor faz maravilhas na nossa vida, não é assim? Amém. Os irmãos têm essa experiência ou não? Amém. Eu de um tempo para cá tenho tido bastante essa experiência. Eu passo muito tempo no carro, porque eu trabalho em Campinas, então eu vou todo dia para Campinas, né? Então é cerca de 1 hora pelo menos eu fico dentro do carro. O Faberson sabe bem o que é isso, né, Fábio? Então antes eu escutava muito rádio, né, notícia, eu ligava lá na CBN, ficava escutando tudo essa nebulosidade, essa confusão toda que está acontecendo em Brasília e tal. Eu estava sabendo de tudo, quem que era o deputado tal, quem que era o... De repente eu comecei a parar para pensar tudo isso. Falei, puxa, olha o que eu estou comendo. Minha alma começou a ficar mais crítica, né? Porque quando a gente começa a ter mais informação, a gente começa a criticar mais as coisas, não é? A gente começa a ter bastante opinião. Aí eu comecei a falar, puxa, Senhor Jesus. E comecei a ter separar esse momento pelo menos para buscar o Senhor, para ouvir um hino, para orar. Às vezes até eu leio, eu ando com o alimento diário no carro. Às vezes eu paro em um engarrafamento que eu estou vendo que o negócio não está andando, eu dou uma folheadinha lá. E graças ao Senhor, outro dia um amigo meu que a gente às vezes discutia alguns pontos, né, da impeachment, não sei o que, outro dia ele veio perguntando, eu falei, cara, eu não sei mais de nada que está acontecendo. Eu falei, mesmo? Aí eu falei, não sei de nada. Então, nós precisamos ter uma vivência, né? E minha vida mudou, irmãos. Meu dia tem sido diferente, né? Tenho chegado no trabalho, tenho tido o meu relacionamento com os meus clientes, até em casa, quando eu chego à noite e assim por diante, é diferente. Porque o Senhor tem muitas riquezas para infundir em nós através da fé. Graças ao Senhor. Amém. E é na dimensão da fé que os milagres acontecem, não é? O alimento diário essa semana falou alguns pontos. Então ele falou que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado por esse assunto de universo, assisti já vários documentários, e é impressionante a complexidade e a harmonia que existe no universo. Não é possível que não tenha sido formado por Deus, né? Como muitos cientistas falam, né? Recentemente uma sonda aí da NASA chegou em Júpiter, né? Uma coisa extraordinária, ficou acho que 9 meses viajando, se eu não me engano. 5 anos, né? 5 anos, exatamente. 9 meses foi só uma manobra para ele estacionar, né? Tá ouvindo o rádio, né? 5 anos. Então é uma complexidade muito grande, né? E aleluia, Hebreus fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém. O Senhor é dono do tempo. O alimento diário fala um pouquinho disso também, né? Lá em Apocalipse fala do Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Puxa, mas se ele foi morto antes da fundação do mundo, o que ele está fazendo lá em Apocalipse? Mas não tem, a morte dele não foi ali no ano 0, ali o ano 1, 2, 3, sei lá. Mas o Senhor, ele é dono do tempo, né? A palavra do Senhor, ela dimensiona o tempo ali também. O Senhor, como luz, nos ilumina. Lá em Salmo 84 fala isso. E a fé nos faz enxergar para além do que vemos, né? Vamos ler 2 Coríntios 5, 7. Eu vou ler para os irmãos, tá? É um versículo pequeno. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. A fé, ela tem esse poder de nos conduzir, né? De nos mostrar por onde andar, né? E não somente o que vemos, certo? Ó Senhor Jesus. Amém. Uma pergunta do alimento diário dessa semana era essa: quais muralhas você tem ultrapassado pela fé? A gente muitas vezes tem muitas muralhas, né? Ou são muralhas relacionadas à nossa vida financeira, ou são muralhas relacionadas à nossa vida
psicológica, nossa alma, né? Ou são muralhas até do nosso corpo exterior, não é assim? Os irmãos, o tempo todo a gente tá passando por situações que muitas vezes são muralhas para nós, né? E aleluia, que essa fé ela é capaz de transpor essas muralhas. Amém. Né? Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Amém. E qual que é a estratégia do inimigo, irmãos? Já que a fé é onde se inicia todo esse processo, é pela comunhão com o Senhor que nós ultrapassamos as barreiras do Espírito até a nossa alma ser inundada por esse amor do Senhor e o nosso corpo. Não é isso que é a economia do Senhor? Desde lá do começo? Qual que é a estratégia do inimigo então? O que ele quer fazer? Ele quer gerar uma barreira, né? Não foi isso que o inimigo fez? Lá atrás, quando ele se achegou até Adão ali, a gente já compartilhou isso algumas vezes, que Adão pecou, o que aconteceu ali? O espírito do homem foi mortificado, foi aprisionado. Criou-se muralhas em volta desse espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a estratégia do inimigo, ela não é nem um pouco... ele não faz um show, ele é muito sutil, não é? Sim. Essas fortalezas, essas muralhas que o inimigo cria, elas são muito sutis. Muitas vezes a gente nem percebe, e lá está sendo colocado tijolinho após tijolinho em volta do nosso espírito. Os irmãos já sentiram isso ou não? Às vezes a gente se sente um pouco aprisionado, não é? Parece que o nosso espírito ele não reage, não é assim? Às vezes é dificultoso para nós buscarmos o Senhor. Por quê? Porque é a obra do inimigo. O inimigo, o foco dele é barrar essa ação da fé. Não é assim? E quais são os resultados dessa ação do inimigo, irmãos? Deixa eu chegar mais perto aqui. Enfraquecimento espiritual. Não é isso que acontece? Falta de apetite pelas coisas do Senhor. Antes eu ia tanto nas reuniões, hoje eu já não tenho muita vontade de ir na reunião. Não tenho vontade de levantar para proclamar o hino. Eu fujo do serviço. Não é assim? Falta de amor para com as pessoas. Antes eu me desdobrava, eu mostrava meu amor, eu amava o Senhor. Hoje eu já não levanto muito da cadeira, eu não levanto meu dedo, né, para ajudar. Saem a alegria e a simplicidade e entram a tristeza e a soberba. Não é assim que a gente se sente quando a gente está aprisionado? Nós éramos alegres, simples, estava tudo bom, não é? A reunião era maravilhosa, o convívio com os irmãos era maravilhoso. Quando eu perco a comunhão com o Senhor, quando eu deixo de receber essa fé, quando eu barro a operação dessa fé, eu começo a ter um semblante triste. E eu começo a ter orgulho, eu começo a criticar, eu começo a falar mal. Não é assim? Irmãos, isso é uma coisa que pega todo mundo. Eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos o meu trabalho. Eu trabalho com consultoria nas empresas. E quando eu entro na empresa é para fazer um trabalho técnico, certo? A gente entra nos departamentos, traça as estratégias comerciais, monta a equipe de vendas, tal. Mas o maior problema não é de ordem técnica, é de ordem comportamental. As pessoas estão doentes, as pessoas estão aprisionadas. Não é assim? E muitas vezes isso está chegando... As pessoas estão aflitas e exaustas. Isso muitas vezes chega na igreja. Né? A gente tem esse contato com o mundo, né? Pelo trabalho, pela nossa vida social, e muitas vezes a gente é atingido por isso. E é aí que o inimigo entra. Ó Senhor Jesus, passei do lado do irmão, o irmão não me cumprimentou. Já fico bravo. Já acho ruim. O que aquele irmão acha que ele não me cumprimenta? Não pode acontecer, irmãos? É sutil. Né? Cria uma expectativa. Eu tenho alta resistência à contrariedade. Não posso ouvir não. Falei para o irmão cantar o hino, o outro irmão levantou, pediu outro hino. Eu fui contrariado. Tem tanta coisa. Vou mudar de igreja.
Depois nem cantava ainda que queria. Fica de braço cruzado, né? Aqui foi na linguagem corporal. Fechado. Irmãos, posso falar? Não adianta mudar de igreja, não. Porque esse problema está no homem. O outro lugar que você for vai ter o quê? Homens sujeitos a terem os mesmos problemas. Eu tenho um amigo meu que se reunia conosco e ele ficou bravo e resolveu mudar de igreja. Ele foi para uma outra igreja. Passou um tempo, eu tenho comunhão com ele, passou um tempo, eu falei, e aí, como é que tá lá? Como é que é? Legal, bacana e tal? Ele falou, não tô indo mais lá. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu fiquei bravo, né? Lá era pior. Era pior. Ele achava que, porque o problema está dentro de nós, está dentro desse espírito aprisionado, não é assim? E é assim no nosso relacionamento familiar. Eu não elaboro situações, eu não reflito sobre as situações. O que eu faço? Eu fico bravo e deixo as situações me dominarem. Briguei com a minha esposa. Em vez de eu refletir, entender, analisar, pedir perdão, dar um passo para trás, ajudá-la, não, eu quero massagear o meu ego, eu quero que ela venha pedir perdão para mim, que ela tem que ser transformada. Exatamente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é sutil. Às vezes a gente acha que para causar um estrago precisa cair uma bomba atômica, não é? Uma vez eu ouvi um irmão dizer assim que os tropeços não são nas pedras grandes. A pedra grande você vê, você desvia. O tropeço é quando você não vê a pedrinha pequena ali. Ó Senhor Jesus. Mas aleluia que nós temos a fé, né, irmão? A falta de amor para consigo e para com as pessoas, né? Eu coloquei ali em cima também. Desencadeiam processos depressivos e até físicos. Não é? Quem já ficou triste aqui, tão triste que até o seu físico doeu? Dor de estômago, cansaço. Eu li uma reportagem esses dias não, faz um tempinho, que a postura do ser humano, quando ele está muito, com a alma muito triste, vamos dizer assim, é de se encolher. É como se ele quisesse voltar lá para dentro da barriga da mãe. Olha só. Senhor Jesus. Então olha como é que a gente fica. O espírito fica aprisionado. Qual que é o resultado? A cara redonda não é, não. Cara redonda não é, né? A gente fica mal, né? A gente fica triste. Cara comprida, né? Tinha que ter posto cara comprida. Mas aleluia! Aleluia! Nós temos uma solução. Nós temos um poder. Nós temos uma força. Nós temos armas para nós vencermos essa fortaleza. Vamos ler todo mundo junto, irmão. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais. Amém. Sim. Todo mundo achou? Vamos ler de pé, irmãos. Esse versículo é muito forte. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais. Irmãos, não são carnais. Não é na carne que você vai achar essa arma. Onde que você vai achar? Aleluia. Elas são poderosas em Deus. Elas é de dentro para fora. É o próprio Espírito. Quando ele é exercitado, ele rompe essas fortalezas. Graças ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer, irmãos? Ter uma livre comunhão conosco. Que nós tenhamos paz. Não é assim? Eu lembrei daquela passagem de quando o Senhor Jesus ressuscitou. Em João, eu vou abrir rapidinho só para ler para os irmãos, João 20. Ó Senhor Jesus. Então,
Os discípulos estavam lá, né? O Senhor tinha ressuscitado, tinha acontecido todo aquele problema, os judeus atrás deles, Pedro tinha negado lá 3 vezes o Senhor, e estava aquela confusão, o Senhor tinha morrido, os discípulos não sabiam o que fazer. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Quando é que a gente tranca as portas? Quando a gente está com medo, né? Quando a gente está tranquilo, a porta fica trancada ou não? Aqui na estância, quando eu vim para cá, eu ficava tão tranquilo para deixar a porta aberta. Agora não dá muito para deixar a porta aberta, né? Mas no comecinho, nossa, deixava tudo aberto, tal. Por quê? Não tinha medo, né? Quando eu morava em Campinas, era tudo, tinha centenas de cadeados. Então a situação lá, irmãos, era de medo. Medo está relacionado com o quê? Com a alma, não é? É um estado emocional também, não é? Veio Jesus. Amém. Amém. Veio Jesus. E ele ficou de longe, irmãos? Não, ele pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. O que o Senhor quer trazer para nós é o que, irmãos? Paz. Aleluia. Lá embaixo ele repete, no versículo 21, ele fala: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer trazer para nós é paz, irmãos. Vamos ler junto esses versículos de Mateus 11. Eu coloquei aí: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, esse é o nosso Senhor, irmãos. Está cansado? A luta ali contra essa muralha é grande. A luta do nosso dia a dia é grande. Você está sobrecarregado? Aleluia, que nós temos um alívio. Né? Jugo, a palavra jugo está relacionado com a canga, né, dos bois. Um material que é usado para o boi levar o fardo ali, né? Levar o peso. Quando o Senhor fala: tomai sobre vós, Ele não está falando assim, ó, peraí, não faz mais nada não, que eu vou fazer. O que Ele está falando? Eu vou fazer junto com você. Você vai tomar, você tem um jugo, você tem uma carreira para percorrer, mas eu estou junto com você. E o meu jugo é suave. Ó Senhor Jesus, aprendei de mim. Qual que é o resultado de um jugo suave, irmãos? É mansidão, humildade de coração. Puxa, achareis descanso para a vossa alma. Quem precisa de descanso aqui, irmãos? Quem está cansado? Quem está cansado? Olha para dentro de você, irmãos. Olha para a sua situação, olha para a sua semana, olha para o seu trabalho, ou às vezes até para a sua falta de trabalho, para a questão financeira, para a sua questão espiritual. Precisamos de descanso ou não? Queria convidar os irmãos para nós termos um minutinho de oração individual. Leva o seu fardo para o Senhor. Baixa a sua cabeça, leva para o Senhor. Ele é um Senhor que vai dividir o jugo ali com você e vai te trazer paz, calma. Ó Senhor Jesus, amém.
Senhor Jesus. Eu queria convidar o Pava para orar pela igreja, orar pelos irmãos, no sentido de nós realmente destruirmos as nossas fortalezas, né? Nós realmente tomarmos posse desse jugo suave, desse fardo leve. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar de pé? Amém. Vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua rica palavra. Vem iluminar o nosso coração. Percebemos as estratégias de Satanás, tentando nos trazer tristeza, depressão espiritual. Obrigado, Senhor, que o Senhor deu uma saída para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que quer aparecer em toda situação que nós vivemos. O Senhor precisa aparecer. Por isso nós queremos invocar o teu nome e te chamar, Senhor Jesus. E o Senhor vai trazer paz para cada irmão. Ó Senhor Jesus, que possamos aprender a se viver no nosso viver diário, chamar o Senhor diante de toda situação, que não queremos nos trancar, queremos abrir ao Senhor, invocar o teu nome, Senhor, e falar conosco. Obrigado pela vida da igreja. E nós temos o teu nome e temos a tua palavra. Senhor Jesus, abençoa a igreja. Que nós possamos viver em paz. Ó Senhor Jesus, e levar essa paz às pessoas. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, de pé ainda, eu queria convidar os irmãos para ler esse versículo de Gálatas. Ó Senhor Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade! Amém! Para a liberdade! Cristo nos libertou! Irmãos, Cristo nos libertou. Nós vamos viver como escravos ou não? Não. Nós já temos uma liberdade. Ó Senhor Jesus. Liberdade. Amém. Eu tenho uma lição de casa para os irmãos, tá? Lá, ó. Ler Salmo 91. Certo? Hoje é noite. Até o fim, é o capítulo inteiro. Né? Certo? Quanto salmo aí? Salmo 91. Nota aí. Amanhã vai ter chamado oral, hein? Ah, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, com a nossa liberdade, com essa libertação que o Senhor nos deu, com esse fardo leve, esse jugo suave, fica mais fácil da gente crescer em vida ou não? Fica mais fácil de nós prosseguirmos ou não? Aleluia. Quando a gente vai crescendo em vida e nós vamos prosseguindo, o Senhor vai dando para nós mais maturidade. Assim, nós vamos amadurecendo, nós vamos adquirindo mais responsabilidade, nós não somos mais levados pelo vento de um lado para o outro, não é assim? Nós vamos crescendo em vida. Ó Senhor Jesus. E aí o rebanho vai sendo conduzido, né? Olha lá.
Quando a gente fala de rebanho, nós estamos falando de uma questão de liderança, não é? Quando o rebanho ele é conduzido, é porque tem alguém que conduz, certo? Nós lemos no versículo que nós lemos o versículo de Apocalipse, que nós temos o Supremo Pastor, certo? Que nos apacenta, o Senhor está nos apacentando. E o pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas, não é? Pastor, ele sabe qual é a necessidade da ovelha. Ele sabe a hora que o orvalho já secou para a ovelha ir lá para o pasto, que ela não pode comer o pasto com orvalho ainda, né? Senão dá uma queimação no estômago lá da ovelha, então tem que aguardar um pouquinho. Ele sabe a hora de tirar do aprisco, a hora de noite voltar para o aprisco, não é assim? O pastor está o tempo todo preocupado com as suas ovelhas. E a mensagem dessa semana fala da postura ali de Moisés, né? Vamos abrir em Números, eu vou ler para os irmãos, Números 27, versículo 12. Amém. Senhor Jesus. Moisés, o que aconteceu com Moisés? Ele não pôde entrar na boa terra, não foi? Por que ele não entrou na boa terra? Porque ele desobedeceu a palavra do Senhor, não foi? O Senhor tinha falado para ele, fala com a rocha, e ele foi lá e deu uma paulada na rocha, né? 2 pauladas na rocha, certo? Aí o Senhor falou para ele que ele não ia entrar na boa terra, né? Então no versículo 12 fala o seguinte: depois disso o Senhor a Moisés, sobe a este monte. O Senhor estava predizendo a morte de Moisés ali, né? Neste monte Abarim, e vê a terra que deu aos filhos de Israel, e tendo-a visto, será recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Aí o Moisés falou para o Senhor, né? Então ele falou: Senhor, autor e conservador de toda a vida, Amém. ponha um homem sobre essa congregação. Amém. Qual que era a preocupação de Moisés aqui? Senhor, A minha é não entrar na tua terra. eu não vou entrar na boa terra, mas o povo não pode ficar sem uma liderança, sem um líder. Ele não pode ficar sem alguém que os conduza, alguém que se preocupa com eles, não é? Alguém que saia adiante deles, versículo 17, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Qual que é o sentimento de uma ovelha que não tem pastor? Perdidinha, não é? Não sabe se sai, se entra, se come, se bebe, não é assim? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor disse para Moisés, né? Versículo 18: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. O que o Senhor falou para Moisés? Então está aqui, Josué. Leva ele até o sacerdote, para ele receber a palavra do Senhor. O sacerdote era quem recebia a palavra do Senhor naquela época e transmitia para o povo, não é? E quem que era Josué, irmãos? Era um medalhão do povo de Israel ou não? O que ele era? Um jovem que estava ali próximo. O versículo fala: homem em que há o Espírito. Qual que é a condição para nós cuidarmos do rebanho? É nós sermos um medalhão como Moisés era? Nós, pequenos como somos, podemos ajudar o rebanho?
Ou não? Quando nós somos libertos, crescemos em vida, estamos nos amadurecendo, nós podemos ajudar o rebanho também ou não? Qual que é o requisito aqui? Homem em que há o Espírito. E lá para frente ele foi conduzido pela palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Às vezes a gente acha que não cabe a nós ajudar o rebanho, não é? Não cabe a nós conduzir o rebanho. Não, isso é coisa do Pavanelli, Jonas, pro Sérgio, né? Mas não, todos nós podemos ser pessoas que estão preocupadas com o rebanho. Quem vai fazê-los entrar? Quem vai fazê-los sair? Não foi isso que Moisés falou? Isso me fez lembrar também daquela passagem de Mateus 14. Vamos abrir também, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Senhor Jesus. Mateus 14, 13. Lá na multiplicação dos pães, né? O versículo fala assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. O Senhor era uma pessoa que estava atenta, não é? Sim. Compadecer era o quê? Ele observou qual era a situação do povo ali, não foi? Sim. E curou seus enfermos, ou seja, ele agiu. Ele teve uma ação ali. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aí o que o Senhor falou no versículo 16? Vamos ler junto? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, dar vós mesmos de comer. Nós mesmos podemos alimentar o povo, não é? Se nós tivermos uma comunhão com o Senhor, tivermos no Espírito, tivermos atento ao que o Senhor tem falado, através dos profetas, através dos sacerdotes, né? Nós podemos levar essa palavra para as pessoas. Amém. Essas pessoas vão se dispersar ou não? Se nós tivermos cuidado com elas, tivermos cuidando delas, elas não vão se dispersar. Nessa situação aqui que os discípulos, a proposta dos discípulos é a seguinte: manda todo mundo embora, cada um se vira. Não é assim mais ou menos que está o mundo por aí, irmãos? Existe uma ordem ou não? Acho que a coisa que eu mais tenho ouvido falar ultimamente é o seguinte: para onde nós estamos indo? Vocês já ouviram isso ou não? Nossa, o que eu tenho ouvido falar disso é rádio, Não, rádio eu não escuto mais, né? Agora é com a Abdias. Mas o que eu tenho escutado disso, está todo mundo perplexo. Atentados, gente matando gente, assim por diante, não é? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Amém. Aleluia. Nós mesmos podemos levar esse alimento, né? Essa palavra. Aleluia. Aqui na Igreja de Sumaré, graças a Deus, nós estamos sendo ativos, né? Vários grupos familiares. Podemos levar vida, alimento para o nosso grupo ou não? Amém. Os grupos na cidade, a Casa 2 que logo vai inaugurar. Olha, temos muitas oportunidades. Aleluia. As palestras que estão acontecendo. Amém. Um dia, né, haver muitas formas de nós levarmos ali a comida para o povo. E aí tinha 5 pães e 2 peixinhos. A versão de João fala assim: os discípulos falaram, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Fala lá o versículo de João, né? Puxa, ainda assim estava faltando um pouco de fé ali para os discípulos, né? Mas irmãos, o Senhor, Ele só consegue agir quando nós temos algo. Amém. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de, acho que 5.000 pessoas, né? Se eu não me engano. Fora crianças e adultos, acho que somando tudo ia dar umas 10.000 pessoas comendo ali, certo? Tinha mulher também. Tinha mulher, né? Se for que nem hoje, tinha mais mulher do que homem, certo? O que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Puxa, eu sou um irmãozinho na igreja, eu estou acabando de receber a palavra, eu estou começando a digerir a palavra. Mas aleluia, que esses 5 pães e 2 peixes supriu toda a multidão. Amém. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos apresentemos diante dele. Amém. Porque ele vai fazer multiplicar. Amém. Se não tem 5 pães e 2 peixes, vai ter multiplicação ou não?
Não tem. A gente precisa apresentar algo, por menor que seja, né? Porque daí o Senhor tem como trabalhar. O Senhor vai multiplicando e no fim vai sobrar 12 cestos cheios. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. E aí o alimento diário fala de 3 tipos de cuidados, né, com o rebanho. Então ele fala lá em João 21, eu vou ler rapidinho para os irmãos também, só para a gente se situar. João 21:15, o Senhor está falando com Pedro, né? Ele fala o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí o Senhor disse: apacenta os meus cordeiros. Aí tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, o Senhor, né? Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito, né? Pela terceira vez. Aí respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Tem um significado, né, amor? Né, dessa questão do Senhor dizer para apacentar e para pastorear as ovelhas, né? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Olha só, apacentar os cordeiros, que é a primeira expressão que aparece, está relacionado ao seguinte: os cordeiros, eles são referentes aos irmãos novos na fé. Os irmãos que acabaram de se converter, que estão tendo uma experiência agora com o Senhor, estão conhecendo o Senhor agora, eles precisam de um cuidado diferenciado, não é? Sim. Olha lá, eles precisam de um cuidado mais próximo, mais perto. Eu lembro quando o Isaac e a Giovana nasceram, qualquer barulhinho a gente corria lá para ver o que estava acontecendo. Se estava engasgando, se estava com fome, se estava precisando trocar roupa. Eles precisam de comida espiritual que os façam crescer, certo? Apacentar, cuidar com zelo, com amor, com paciência e compreensão. Não é esse o sentimento de um pai com um filho pequeno? Tem lá compreensão, amor, paciência. Por quê? Porque sabe que aquela criança ela tem um caminho a ser percorrido, né? Ela tem uma vida ali que precisa crescer, certo? Então, quando o Senhor falou apacenta os cordeiros, a gente enxerga isso para nós termos um cuidado especial com os irmãos que são novos na fé, né? E os irmãos novos na fé, eles têm todo um primeiro amor, né? Eles estão desfrutando do Senhor, simplicidade e tal, e eles se sentem acolhidos, né? Se sentem cuidados, né? Assim, se talvez eles chegassem e nós não tivéssemos esse cuidado, morreria de fome, né? Perderia o sentido, certo? Ó Senhor Jesus. Outro tipo de cuidado é pastorear as ovelhas. Está no 2º versículo, quando o Senhor Jesus perguntou a segunda vez, né? As ovelhas aqui já se referem aos irmãos mais maduros na fé. Esses irmãos precisam de alimento também ou não? Certo? Então, um alimento mais sólido, um alimento que vai levá-los ao aperfeiçoamento, né? Para eles servirem, adquirirem responsabilidades na igreja, para eles se prepararem para ajudarem outros irmãos, para levarem essa questão da liderança que a gente falou agora há pouco, não é? E o terceiro cuidado também está relacionado com as ovelhas, né? Que são os irmãos que já têm mais experiência, mas aí quando ele fala apacentar as ovelhas, está se referindo aos irmãos que estão um pouco mais distantes da comunhão. Ou os irmãos que estão feridos, que estão um pouco machucados, que se afastaram, que não se reúnem, não estão tendo forças para se reunir. A gente falou bastante agora no começo da mensagem que o inimigo pega muita gente, né? Pega por esse lado, né? Então esses irmãos precisam de cuidados também. Amém. Não é assim? Amém. Precisam ter as suas feridas saradas. Ali é um cuidado de sarar a ferida, é um cuidado de limpeza, né? De limpar o irmão, de fortalecer esse irmão. A dieta ali é para ele recuperar a força, certo? E requer o quê? Mesma coisa,
cuidado, amor, paciência e muita sabedoria, não é? Porque dependendo do que você vai falar, você afunda mais ainda o irmão. Tomar cuidado. Então, nesse momento, a gente precisa estar muito no espírito para poder ajudar esses irmãos, né? Não é assentar a pá, né? Uma vez eu vi essa expressão. Não é assentar a pá, é apacentar, diferente, né? Ó Senhor Jesus. Não se apacentar, né? Pacientar, né? Porque Senhor Jesus. Nós vimos também no alimento diário 4 requisitos necessários para frutificação, para esse rebanho crescer, para nós cuidarmos do rebanho, né? O primeiro deles é o amor. Amor pelas pessoas, está relacionado com a nossa alma, né? Que nós vimos lá no comecinho. Então, amar as pessoas incondicionalmente. Amém. É fácil ou não? Amar quem é próximo, quem a gente tem intimidade, quem está perto é fácil, né? E amar quem a gente não conhece? Sem condição nenhuma, ou seja, sem requisito nenhum, incondicionalmente. É complicado, né? É um exercício. A gente só consegue através do amor do Senhor, não é? Amém. Senhor Jesus. Orar pelas pessoas que amamos. Amém. Acho que o alimento diário, se não me engano, fala que nós devemos até ter um caderninho de oração, né? Uma vez eu propus isso lá no nosso grupo, a gente acabou não fazendo, mas a gente pode até retomar isso. Tirem os nomes do grupo e distribuem entre si. Coloca lá o nome no papelzinho de todo mundo do grupo, faz um sorteio e cada um tira um nome por semana e eu vou orar para aquela pessoa durante aquela semana. Atrás do alimento diário tem uma tabelinha para você colocar, né? E aí semanalmente a gente vai renovando as orações, irmãos. Orar pelos irmãos fortalece a gente, não é? Quando a gente ora pelos irmãos, a gente é fortalecido, o irmão é fortalecido. Todos tendem a ganhar, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Nosso viver deve ser proveniente do amor. Nós só conseguimos amar se nós estamos imersos nesse amor, se nós estamos vivendo esse amor. Se eu não vivo esse amor, se eu não tenho experiência com esse amor, como eu vou amar? Não é? O amor é o que o amor faz, certo? O amor, ele está relacionado com ação, com fazermos, com nos prontificarmos, né? Não é só da boca para fora. É eu também ter uma ação, uma atitude. Efésios 5:2 fala, vou ler rapidinho para os irmãos. Alguém achou? Se alguém achou, já pode ler. E andai em amor, Amém. como também Cristo nos amou. Amém. E se entregou a si mesmo por nós, Amém. como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Amém. Cristo nos amou. Amém. Aleluia. Mas ele não parou por aí, ele se entregou. Ou seja, teve uma ação. Ele fez. Nem, irmãos, que a nossa ação seja um sorriso para o irmão. Às vezes eu fico preocupado em demonstrar muito amor, né? Aquela coisa grandiosa, e eu nem um sorriso dou para o irmão. Certo? A gente falou recentemente sobre abraçar o irmão, né? Posso fazer uma ressalva aqui? Técnica. Toma cuidado, porque tem gente que não gosta de abraço, né? Se você abraçar, você vai gerar mais barreira ainda com a pessoa, certo? Observa. Às vezes a pessoa, um sorriso já vale mais do que um abraço. Uma atenção que você dá, uma palavra que você troca, uma percepção que você tem, vale muito mais do que você for lá abraçar. Às vezes você vai lá e abraça, a pessoa já não gosta. Não é todo mundo, né, que gosta de tocar. Mas é importante nós termos essa disposição, nós termos essa ação. Amém? Olha o que fala no alimento diário na quinta-feira. Precisamos estar claros. Vamos ler todo mundo junto? Precisamos estar claros que só amaremos sem fingimento as pessoas quando formos imensamente tocados pelo amor do Senhor por nós. Amém. No alimento diário na quinta-feira tem essa frase. Então,
nós só vamos conseguir amar as pessoas sem fingimento quando nós estivermos imersos nesse amor do Senhor. Amém. Quando estivermos imensamente tocados pelo amor do Senhor. Os irmãos têm tocado no amor do Senhor? Amém. Os irmãos têm experimentado o amor do Senhor? Amanhã é um dia de nós lembrarmos desse amor, né? De todo o amor que o Senhor teve por nós. É um dia de nós nos derramarmos, porque é um amor grandioso. Amém. Imensamente. Não é uma palavra qualquer, né? É uma palavra profunda. Então, quando nós estamos vivendo imensamente tocados por esse amor, fica mais fácil de nós amarmos as pessoas. Amém? Amém. Então, esse primeiro ponto está relacionado ao amor pelas pessoas, certo? O segundo ponto está relacionado com conhecer a condição humana. Já começou a complicar. É difícil, não é? A gente conhecer a condição humana. Porque muitas vezes a gente se atrapalha com os nossos sentimentos. Às vezes eu olho para o Emerson, eu acho que ele está de um jeito, mas eu estou com um filtro aqui que faz eu enxergar ele daquele jeito. Talvez ele não esteja. É um pouco complicado, é um pouco difícil a gente entender isso, né? Então, tem uma postura, vamos chamar assim, uma ferramenta que nos ajuda a entender e a gente se aproximar um pouquinho, que é a empatia. Uma vez eu compartilhei um pouquinho sobre empatia aqui uma vez. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque é muito importante essa questão da empatia. Quem sabe o que é empatia? Se colocar na condição. Se colocar na condição ou no lugar de outro. Na condição e no lugar do outro, certo? Quando que eu me coloco no lugar do outro? Oi? Quando eu passo pela mesma situação. Quando eu passo pela mesma situação. Ou às vezes não necessariamente eu preciso passar na mesma situação, mas eu consigo entender o que a outra pessoa está passando. Consigo entender para depois ser um suporte para ela. Certo? Empatia não é simpatia. Tá? Aquela pessoa é simpática é diferente daquela pessoa empática. Tá? A simpatia está relacionada conosco. Ou eu sou simpático ou eu sou antipático, certo? Isso é a minha personalidade. A empatia está relacionada com a outra pessoa. É eu entender o que a outra pessoa está passando, é eu compreender ou a dificuldade, ou a alegria, ou a situação da outra pessoa. Então o contrário de simpatia é antipatia. E o contrário de empatia? Quem falou? Apatia. Se eu não sou empático, eu sou apático. O que é um relacionamento apático? Frio, sem preocupação, sem vida, sem interesse, desinteressado, não é assim? Então a empatia é eu me preocupar com a outra pessoa, certo? Então olha lá, eu coloquei duas definições de empatia aí, olha que interessante. É uma resposta afetiva. Quando a gente fala de afetividade, nós estamos falando de emoção, né? Nós estamos falando que é algo relacionado com a alma, certo? É uma resposta afetiva apropriada à situação da outra pessoa e não da sua própria situação. A gente não costuma a ter uma postura de afetividade sempre com as nossas coisas? Eu quero que você goste do que eu gosto, eu quero que você escolha o que eu quero que você torça pro time que eu torço, eu quero que... Não é assim? Que você faça do meu jeito, e eu brigo por isso. A gente briga pelas nossas opiniões, não é? Não é assim? Aqui está falando o contrário, eu entender uma resposta afetiva à situação da outra pessoa. Perceber o que é importante e significativo para outra pessoa. É uma questão de percepção. Percepção é um exercício. É fácil perceber ou não? Às vezes é difícil, né? Então eu tenho que deixar um pouco de olhar para mim e começar a perceber a necessidade da outra pessoa. Certo? Amém. Olha essa foto aqui. Essa foto é empatia ou apatia? Hã? Isso aqui é uma
Apatia. Ele está olhando para outra pessoa e se enxergando nela. Ele não está se colocando no lugar da outra pessoa. Não é isso que a gente faz? A gente muitas vezes olha para outra pessoa e se projeta nela. Tá? Ele não está enxergando a pessoa, que ele está olhando para ele mesmo. Certo? Então, aqui eu estou tentando exemplificar algo que a gente que é o que o ser humano faz. Ele quer fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele sente bem. O egoísmo, né? Muitas vezes que acontece com a gente, certo? Vou ler Mateus 9,36. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus foi a pessoa mais empática que já existiu na face da terra, certo? Só o fato dele descer dos céus para vir ajudar o homem, se compadeceu do homem, entendeu a situação do homem, já é uma baita de uma empatia. Só dele descer dos céus, certo? Dele se tornar um homem. Quanto mais a morte que ele passou e tudo que ele fez aqui na terra, não é verdade? E até hoje faz, certo? Então, o versículo 36 fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O que ele fez antes de se compadecer? Ele viu. Ver está relacionado com percepção, não é? Ele percebeu, ele viu, ele percebeu que tinha algo que precisava ser feito. Ele se compadeceu. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas. Como quem? Como ovelhas que não têm pastor. Quando uma ovelha não tem pastor, qual que é a resposta? É aflição e exaustão. Certo? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ser essa nossa percepção. O Senhor é perito em perceber, irmãos. O Senhor é perito em empatia, certo? Ele vai nos ajudar a perceber. Porque isso o segundo requisito para nós frutificarmos, para nós ganharmos pessoas. Se nós queremos alimentar as pessoas, ajudar as pessoas, nós precisamos começar a perceber, né, o que elas precisam, para a gente dar o alimento certo, para a gente dar o cuidado certo, para a gente dar a atenção certa. Amém? E o outro requisito: ouvir com atenção. Quem consegue ouvir com atenção mais do que falar? Quem consegue ouvir mais do que falar? Vai, Paulo. Irmão, tem que ouvir. Tem que ouvir, né? É o mais novo. Tem algumas teorias de negociação que falam que numa negociação você precisa ouvir 5 vezes mais do que você fala. É isso aí. Para você ter sucesso ali na negociação. Consegue? A gente muitas vezes não é condicionado a ouvir, né, irmãos? A gente muitas vezes é condicionado a falar. Quando nós ouvimos, 2 coisas importantes acontecem. Olha que interessante. Primeiro, a pessoa se esvazia. Ela põe para fora ali a carga dela. Ela consegue ali botar para fora ali o que está angustiando ela, não é verdade? Se a gente interrompe esse processo, ela não vai se esvaziar. Se ela não estiver vazia, se ela estiver cheia todo aquele sentimento, vai ficar fácil de você enchê-la? Não adianta nem falar. Não adianta nem falar. Não é assim? O que os psicólogos fazem? Deita aí e fala. Não é assim? Não sei se alguém teve a oportunidade já de ir a um psicólogo. Tem o divã lá, por quê? Para você falar, faz parte do tratamento. Você passa mais tempo falando. Por quê? Você está botando para fora, se esvaziando daquilo tudo que está te angustiando. As pessoas precisam disso hoje ou não? Amém. Precisam se esvaziar ou não? Amém. Você vai conseguir enchê-las se elas estiverem cheias ou não? Quando elas estiverem vazias, aí você enche, você preenche com o que é adequado. Com o que ela necessita. Amém. Que é um fardo leve, um jugo suave. É um jugo leve, graças ao Senhor. Outra coisa que acontece, olha só. O ser humano, normalmente, ele é pautado em trocas, não é assim?
Por isso que existe vingança, um faz maldade, o outro quer fazer. Ou sei lá, por exemplo, Faberson, eu chamei o Faberson para ir no meu aniversário, por exemplo. Ele foi lá e me deu um baita de um presente. Daqui a pouco é aniversário dele. O que eu vou sentir? Constrangido a dar um baita de um presente para ele também, não é? Puxa, eu vou lá no aniversário do Fábio, ele me deu um baita de um presente. Agora, se ele levar uma meia para mim no meu aniversário, eu vou dar uma cueca para ele, sei lá. Cuidado para não ser usado. Normalmente o ser humano ele é pautado em trocas, tá? Olha só que interessante. Se a pessoa for escutada com atenção, sendo correspondida, percebendo que você está interessado na situação dela, qual que vai ser a tendência? Que ela te escute também. E é nesse momento que a gente supre a pessoa. Graças ao Senhor. Agora, se você interrompe a pessoa, o que você vai estar encorajando ela a fazer? Te interromper. Se você interrompe, ela vai se sentir encorajada a te interromper. Já viu briga? Briga começa assim, não é? Um fala e o outro interrompe. Aí o outro fala, não, eu estou falando, interrompe. Aí a voz precisa aumentar, daqui a pouco está brigando. Não é assim que acontece? Então, alguns pontos aí relacionados ao ouvir. Saber ouvir as pessoas. A gente precisa se sentir encorajado em ouvir as pessoas. Uma dica, se você percebeu que você está falando muito, passa a bola. Como que a gente passa a bola? Faz uma pergunta. Tá claro? Tá claro, Emerson, isso que eu estou falando? Você já passou a bola, você deixa a pessoa falar um pouco. Percebeu que você está falando demais? Passa a bola. Você está ali para ouvir, deixa a pessoa contar a história dela primeiro. Às vezes a gente na empolgação ali no espírito, para pegar o evangelho, a gente já chega e Gênesis, Apocalipse ali. Adianta? Não. Ouve a pessoa, deixa ela contar a história dela primeiro. Deixa ela se abrir, deixa ela se esvaziar. Amém. Às vezes ela até chora, você não falou nada, não é? E aí depois você já vai entendendo, vai conhecendo a pessoa, vai percebendo ali o que ela precisa, e depois você alimenta a pessoa, certo? Prestar bastante atenção. Às vezes a gente está ouvindo, mas não está prestando atenção. Já viram isso ou não? Você está ouvindo, mas você está pensando lá no almoço, na morte da bezerra, na janta agora, né? Valorizar a preocupação da pessoa, né? Valorizar o que ela está preocupada, valorizar o que ela está solicitando. Ela precisa se sentir importante, né? Nesse momento. E o que eu falei agora, não interromper, tentando adivinhar o que ela quer dizer. Deixa ela falar, certo? Então o Alimento Diário essa semana fala que um dos pontos, uns requisitos importantes para nós praticarmos é ouvir com atenção, certo? O último ponto está relacionado com aleluia. Você ama as pessoas, você ouve com atenção, você tem uma postura de empatia, você percebeu a necessidade dela, você preparou o terreno para quê? Para nós levarmos Cristo para as pessoas, certo? Aleluia. Para a gente ministrar Cristo, nós precisamos estar alinhados com Cristo, certo? Precisamos estar lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor, tendo comunhão com os irmãos. Nossa boca fala do que está cheio, nosso coração, certo? Nós só vamos falar, ministrar Cristo com expressão quando nós estamos vivendo Cristo, certo? Senhor Jesus, aprender como ministrar Cristo para a necessidade de cada pessoa. A necessidade de um pode ser diferente do outro, certo? Então a gente saber, ter essa percepção de o que ela precisa de Cristo naquele momento. Às vezes ela precisa de um Cristo encorajador, motivador, que vai levá-la para cima. Às vezes ela precisa de um Cristo perdoador, ela está vivendo em pecado. Às vezes ela precisa de um Cristo amor. Não é assim? A gente vai percebendo ali qual é a necessidade das pessoas e a gente vai ministrando Cristo para dentro das pessoas. Amém? E o próprio Cristo é amor. Ou seja, não é muito complicado. Só a gente levar Cristo, o próprio amor, vai lavando a pessoa, né? Quem já teve essa experiência de falar um pouco do Senhor e a pessoa se sentir amada? Todo mundo, né?
Todos nós, graças ao Senhor. Quero ler um pedaço de uma passagem, irmãos. Zacarias 8. Quero que os irmãos acompanhem comigo. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, tá? Antes de Malaquias. Zacarias 8:16. Senhor Jesus, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade. Pode deixar, eu vou lendo, irmãos, porque aí a gente vai compartilhando, tá? Pode deixar que eu leia aqui. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Quem é a verdade? O próprio Senhor, né? Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Amém. Não é a paz que o mundo precisa? Não é a paz que o Senhor quer entregar para cada um de nós, para as pessoas, não é? A gente precisa começar falando a verdade, certo? Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Isso aqui não é o contrário do que a gente está falando agora? Falar mal, pensar mal no coração contra o seu próximo. Na frente eu dou um sorrisinho e finjo que amo. Por trás eu falo mal do meu próximo. Vai dar certo ou não? Quem vai ser prejudicado? A gente mesmo. Nós mesmos, né? Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas o Senhor se aborrece. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora, se nós falarmos a verdade, tivermos comunhão com o Senhor, tivermos desfrutando desse amor, tivermos dispostos a amar as pessoas, e aquela figura que a gente viu do Espírito se libertando, da alma sendo preenchida por essa vida, o nosso corpo, qual que é o resultado disso? Versículo 23 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. As pessoas vão pegar na veste, elas vão querer vir atrás, elas vão querer ir atrás, elas vão falar assim: eu tenho ouvido que Deus está com você. O bom perfume de Cristo está sendo exalado, não é assim? As pessoas, elas estão sedentas. Aqui fala de pegar na orla, né? É pegar no pé mesmo. Os recém-convertidos, eles querem, né? Onde vai ter reunião, você me pega aqui. Tem irmãos que vão buscar longe, voltam, não sei o quê. Por quê? As pessoas estão sedentas, né? Elas estão buscando essa paz, né? Buscando o Senhor. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Vamos ler junto, irmãos, esse versículo? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. Esses 3 versículos resumem bem a mensagem de hoje, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não porque você está sendo constrangido, obrigado, mas espontaneamente, por amor,
como Deus quer, nem por sorte da ganância, não para você obter algum benefício, não para você, para o seu orgulho, para você massagear o seu ego, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, obrigando, aquele jugo pesado, né? Tem que fazer, se você não for, você não é. Se você não pular, você está fora, se você... né? Não, irmãos. Tornando-vos modelos do rebanho. Eu na escola do Isaac, teve um educador lá. Ele é educador e ele é pastor também. Ele foi dar uma palavra lá esses dias, acho que o Caberson lembra. Ele falou assim: a diferença de ensinar para educar é que ensinar você fala, educar você mostra, você é o exemplo. Então uma coisa é a gente falar, outra coisa é nós vivermos, é nós sermos, né? Graças ao Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, nós vamos ter lá uma imarcessível coroa da glória. Graças ao Senhor. Amém. Seremos vencedores. Amém? E aí nós vamos ser transformados. Aquela figura que antes estava assim, ela vai ficar assim agora, quer ver? Olha lá, um espírito forte, vivo, uma alma amorosa, cheio de amor. E o corpo, aí o corpo cada um tem que cuidar do seu corpo, né? Mas lá na frente ele vai ser transfigurado. Aleluia.